SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 17 de setembro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a segunda audiência de instrução sobre a morte do advogado criminalista José Lael Souza Rodrigues, em outubro do ano passado. Hoje estão sendo ouvidas no Fórum Comecinho Bessa as testemunhas arroladas pela acusação. A repórter Ana Fontes acompanha e tem as informações. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Essa audiência acontece aí quase 8 dias após a morte da médica Daniele Barreto, principal ré no processo. Era acusada de ser a mandante do crime. Essa segunda audiência de instrução ela acontece também de portas fechadas, justamente por causa do segredo de justiça do processo. E uma manhã bastante movimentada, com muitas testemunhas que foram arroladas aí no processo pelo Ministério Público Estadual, no caso a acusação. Então daqui a pouco a gente traz informações, vamos conversar com advogados de um dos réus no processo, o Pablo Rauan. Daqui a pouquinho. Suzane. Certo, Ana. Você vai ver que a Polícia Civil de Sergipe prendeu na Paraíba 3 homens suspeitos de envolvimento na morte do jogador de futebol Marcelo Alves Carvalho. O crime foi em junho deste ano. O prazo para quitar dívidas com a Secretaria da Fazenda de Aracaju foi prorrogado até novembro deste ano. As informações com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos. Essa prorrogação se deu por causa da alta procura esta semana. O último dia seria ontem, por isso o prazo foi prorrogado até o dia 30. Daqui a pouco a gente explica tudo para quem precisa pagar dívida de IPTU, ISS, entre outras. Suzane. Ok, certo, Rafael. E ainda, com a proximidade do Dia das Crianças, o ITPS intensifica a fiscalização sobre a venda de brinquedos e outros produtos infantis aqui em Sergipe. É a partir de agora, no SE1. O processo que envolve a morte do advogado José Lael Rodrigues Júnior, de 42 anos, em outubro do ano passado, vai continuar com andamento normal, mesmo após a morte da esposa dele, a médica Daniele Barreto, acusada de ser a mandante do assassinato. 6 pessoas envolvidas no crime estão presas em unidades prisionais do Estado. Hoje tem mais uma audiência do caso, vai ser a primeira desde a morte de Daniele. Veja como, de acordo com a investigação, se deu a participação de cada um dos acusados no crime. Além da médica Daniele Barreto, outras 6 pessoas estão envolvidas no caso, segundo a polícia. Alvaci Feitosa, amiga da médica, e Adriágena Cavalcante, que trabalhava como secretária dela. Segundo a polícia, elas alugaram o carro usado para seguir as vítimas e indicar ao executor o veículo em que as vítimas estavam. Elas teriam feito contato com Luiz Carlos e Pablo Luan para a contratação de Ronaldo Moura e Wanderson Bispo dos Santos, o Panda. De acordo com a polícia, Ronaldo pilotava a moto e Panda efetuou os disparos. A segunda audiência de instrução do caso acontece no Fórum Comecinho Bessa, onde está a repórter Ana Fontes. Ana. Isso, Suzane, bom dia a todos. Essa audiência é a primeira após a morte da principal ré no processo, a doutora Daniele Barreto, que morreu no último dia 9 de setembro, no presídio, foi encontrada morta. Então, essa é uma audiência também que dá continuidade àquela primeira audiência realizada ali no dia 28. A gente conversa a partir de agora com as advogadas de um dos réus, o Pablo Rauan, ele que teria feito aí a participação de que ele está sendo acusado justamente de ter indicado as pessoas suspeitas de terem participado da ação que terminou na morte do advogado. A gente conversa primeiro com a Franciele Sacramento, advogada. Doutora Franciele, a gente chama a atenção o número de testemunhas e também declarantes, hoje foram arroladas aí pela acusação, Ministério Público Estadual. Então, muitas pessoas devem ser ouvidas nesses 3 dias consecutivos. Bom dia. Bom dia a todos. É muito importante esclarecer que é o procedimento.
Então, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram testemunhas, o Ministério Público na denúncia, os advogados na primeira defesa do processo. Então, nós temos testemunhas de acusação nesses 3 dias e ainda faltam as testemunhas de defesa. Eu acredito que teremos muitas audiências ainda. Então, todas as testemunhas são inquiridas, são perguntadas, tanto o promotor faz perguntas e quanto os advogados. Então, um processo bem complexo, né? Nós tínhamos 7 réus, infelizmente houve o falecimento da doutora Daniele, mas ainda temos 7 réus. Continua sendo um processo complexo, com muitas testemunhas, com muitas provas anexadas, um inquérito bem complexo, inclusive eles ficaram presos em delegacia 60 dias de prisão temporária, em razão do andamento do inquérito policial. Então, nós estamos seguindo o rito normal, que é do processo criminal. Doutora Franciele, muitas pessoas confundem, porque como tem essas audiências, os réus, eles participam também, eles estão aqui, mas não para serem ouvidos todas as vezes, né? Eles participam justamente porque as defesas também estão aqui, ouvindo todos os detalhes que são ditos por essas testemunhas arroladas aí pelo Ministério Público. É direito constitucional do réu participar de todos os atos do processo, mas tem uma observação. Quando as testemunhas elas são inquiridas, elas podem opinar em serem ouvidas na presença ou na ausência dos réus. Então, antes de começar todas as inquirições, é perguntado para elas se querem ser ouvidas na ausência ou na presença dos réus. Então, nessa manhã, por exemplo, ainda os réus não acompanharam a audiência, eles estão aqui, mas estão em custódia porque todos estão presos, mas não puderam acompanhar os atos. Só os familiares que estão acompanhando a audiência, mas eles não podem acompanhar os atos ainda hoje por conta da decisão das testemunhas. Inclusive, Suzane, hoje a movimentação também ficou por conta de alguns parentes, né? A mãe da doutora Daniele, teve também o ex-marido que veio prestar, né, esclarecimentos. Alguns não são arrolados como testemunhas, eles são inquiridos, né, pela juíza e todos os advogados que estão aqui presentes. Mas isso é importante, doutora, essa participação. Inclusive, o filho, né, do casal, né, de 11 anos, veio, mas a informação passada pelo advogado de acusação, né, que é assistente, é que ele vai ser ouvido, na verdade, amanhã, mas ele esteve aqui, saiu agora há pouco. Importante para vocês que estão fazendo a defesa aí dos réus, essa participação de pessoas ligadas ao casal? Exatamente, porque tem que ser averiguada a motivação. Então, tem provas e são acusações, mas não existe uma certeza de como os fatos aconteceram, a motivação do qual eles aconteciam. Inclusive, testemunhas que foram ouvidas hoje nem participavam da rotina, como o ex-marido dela, e a segunda era que participava da rotina. Então, é importante conhecer de fato, até porque os outros réus, né, que estão sendo indicados não participavam dessa rotina familiar, né, da acusada Daniele, que seria a principal indicada como mandante. Outro ponto também em questão hoje, que foi cogitada, a questão da quebra do sigilo do processo, né, já que foi pedido anteriormente pelos advogados da doutora Daniele. Então, houve essa polêmica, vamos dizer assim, em relação se vai ou não sair desse sigilo. A gente conversa a partir de agora sobre isso também com a outra advogada do Pablo, né, doutora Indigleide Brito. Há um consenso por parte dos advogados de defesa em relação a essa quebra desse sigilo? Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Exatamente, existe esse consenso por conta da sensibilidade de todos os fatos que estão dentro do processo. Então, para nós e para a promotoria também, é que permaneça em segredo de justiça. Isso é importante, no caso, para que, senão, um dos advogados que a gente entrevistou, para não contaminar, né, vamos dizer assim, influenciar o processo? Isso, exatamente. A gente sabe que é um caso midiático, a gente já tem noção do que acontece, do que a mídia está passando. Então, se tira esse processo de segredo de justiça, você imagine a sensibilidade de todas as pessoas terem acesso a esse processo. Claro, porque são mostradas algumas provas, né, vídeos, e isso expõe muito as vítimas. Exatamente. A exposição ela já está feita. A mídia toda sabe, a população toda sabe do caso Lael. Então, a senhora imagine, provas sensíveis, o processo é muito sensível e vinha a público, não é o que a defesa entende como correto. No caso do cliente de vocês pretendem apresentar quantas testemunhas, né? Vocês já arrolaram isso? Já foram arroladas todas as testemunhas que achávamos necessárias para esse processo. Seriam mais ou menos quantas? Base de 12 testemunhas.
Ou seja, cada réu tem aí um número, né, limite de participação dessas testemunhas, por isso que vocês acreditam de ser um processo bem longo nessas audiências, né? Isso, exatamente. Agora, só para quem está em casa, doutora, para explicar, depois dessas audiências de instrução, o que é que acontece, né? Vem todo um processo, pode ser misto a questão de ir a júri popular ou não alguns dos réus? Isso, exatamente. A gente está só iniciando, então nós estamos com a audiência de instrução. Temos muitas audiências a caminho por conta da quantidade de testemunha que está rolado dentro desse processo, então está só no início. É muito amplo esse processo e seria até incompetência minha informar o que pode e o que não pode acontecer, porque a gente está só iniciando. E é importante a participação, justamente que você escolhe em todos os depoimentos que são dados aí dentro. Isso, exatamente. Cada depoimento é de supra importância para o que vai ser decidido no final. A gente agradece a participação das advogadas, do Pablo Rauan, que também está rolado no processo, no caso ele é réu, né, um dos 6 réus que ainda continuam sendo julgados, vão ser julgados. Então a gente segue, Suzane, falando sobre esse caso, como disse a doutora aqui do lado, que é um caso bem complicado, muitas testemunhas a serem ouvidas, com muita cautela. A doutora Lívia Ribeiro está, né, presidindo aí essa audiência, segunda audiência, e como eu falei anteriormente, 8 dias após aí a morte da doutora Daniele Barreto. Então, tudo isso ainda vai ser bastante apurado, com cautela, ouvindo essas testemunhas, para que se chegue, então, a essa questão de se vai a júri popular ou não vai. Então, tudo isso a gente segue acompanhando de perto para trazer aí para os nossos telespectadores. Suzane, é com você. Esse é um caso bastante complexo e, claro, a gente vai continuar acompanhando. Ana, muito obrigada pelas informações. A qualquer momento você pode retornar também aí direto do Fórum Messino Bessa. Muito obrigada. A Polícia Civil de Sergipe prendeu na manhã de hoje, na Paraíba, 3 homens suspeitos de envolvimento na morte do jogador de futebol Marcelo Alves Carvalho. Foram presos Fábio Messias, de 38 anos, Jeová Messias, de 63 e Diego Oliveira de Carvalho, de 32 anos. De acordo com a investigação, o crime foi motivado por um relacionamento amoroso do jogador com a ex-namorada de um deles. Naquela ocasião, o Marcelo ele foi alvo de disparo de arma de fogo após uma discussão com um dos sujeitos que foi preso hoje, em virtude de um relacionamento amoroso que ele possuía com a antiga namorada do Fábio Messias. O crime aconteceu no dia 8 de junho deste ano, na cidade de Umbaúba, região sul de Sergipe. Segundo as investigações, Fábio, acompanhado do pai Jeová e de Diego, teriam atirado várias vezes contra o veículo em que o jogador estava. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que morreu no local. A investigação da Polícia Civil percorreu mais de 15 cidades, passando por Sergipe, Bahia, Pernambuco e Paraíba. No dia do homicídio, um homem foi preso em flagrante e as forças de segurança encontraram um arsenal na casa de um dos suspeitos. A Polícia Militar e a Polícia Civil encontraram um vasto arsenal na casa do Fábio, que é um dos foragidos que foi preso hoje. Armas de fogo de calibre permitido, restrito, vasta munição, um fuzil. A vítima teve o carro alvejado por diversas armas de fogo, um disparo mortal que atingiu sua nuca pelas costas. É um crime que gerou bastante repercussão, mas a polícia conseguiu avançar nas investigações e no dia de hoje cumprimos os 3 mandados de prisão do Fábio, também do Jeová Messias e também do Diego Carvalho. Os 3 suspeitos foram levados para a capital da Paraíba, João Pessoa, onde passarão por audiência de custódia e, em seguida, serão transferidos para Sergipe. A gente pretende agora, com base nessa nossa nova etapa, avançarmos para os detalhes do crime. Eles serão interrogados e ficarão à disposição da Justiça. Em Graco Cardoso, no Médio Sertão Sergipano, a polícia está em busca de um homem que ameaçou e manteve 6 pessoas em cárcere privado. Foi durante uma tentativa de assalto ontem em uma casa que fica no povoado Gavião. Um dos reféns conseguiu escapar e acionou a polícia. O suspeito fugiu e deixou uma vítima ferida. De acordo com a Polícia Militar, as buscas continuam na região para tentar localizar o criminoso. A polícia pede que quem tiver qualquer informação ligue para o Disque Denúncia, o 181, lembrando que não é preciso se identificar.
Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado o decreto que considera de utilidade pública mais de 85 mil metros quadrados de área de terra em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. Esse decreto possibilita a desapropriação das áreas, cessão ou outro instrumento semelhante para a construção do complexo viário da nova ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. O documento lista a relação de proprietários das áreas consideradas essenciais para a execução do projeto, tanto no bairro Coroa do Meio, na capital, como na região da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em 2 turnos, o texto base de uma proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. É a chamada PEC da blindagem, ou seja, a partir daí, deputados e senadores só podem responder a alguma ação penal se houver uma autorização prévia do Congresso. Vamos ver como votaram os nossos deputados federais aqui por Sergipe. Votaram não os deputados a delegada Catarina, o deputado Fábio Reis e o deputado João Daniel. Votaram a favor da PEC da blindagem os deputados Agostinho Ribeiro, Rodrigo Valadares e Tiago de Joaldo. E nós tivemos 2 ausências. Os deputados Ícaro de Valmir e a deputada Iandra Moura não votaram porque não estavam lá presentes na sessão. Foi prorrogado até o dia 30 de novembro o prazo para adesão ao Programa de Organização de Débitos com a Secretaria da Fazenda de Aracaju. O repórter Rafael Carvalho está lá e traz outras informações para a gente. Agora tem mais tempo, né, Rafael? Tem mais tempo, Suzane, até o dia 30 de novembro, muito tempo até lá. Essa prorrogação se deu depois da procura intensa durante esta semana. O último dia seria ontem e daí muita gente deixou para a última hora para vir aqui à Secretaria da Fazenda, no centro de Aracaju, na Praça Fausto General Valadão. Maiara Teixeira, secretária executiva aqui da Senfaz, a Secretaria Municipal da Fazenda. Muita gente já vinha buscando antes desta última semana, Maiara? Sim. Nos últimos 3 meses, tivemos aproximadamente 19 mil pessoas que procuraram aqui a Secretaria para saber mais da sua situação, de como poderia aderir ao POD. Algumas aderiram também, mas as procuras foram mais intensas nos últimos 3 dias, de sexta-feira até ontem. Daí veio essa necessidade, né? Você tem um número de quantas pessoas buscaram, se interessaram nos últimos meses? Foram aproximadamente 19 mil pessoas. E o apelo para a prefeita Emília Corrêa prorrogar foi enorme também, e ela acabou acatando e escutando os cidadãos aracajuanos. A maior parte tem dívida de qual imposto? IPTU. O que lidera aqui disparado é o IPTU e segundo vem o ISS, né, que é a falta da emissão de nota fiscal, essas coisas. ISS é um imposto municipal que se dá da circulação, né, de serviços, negócios. E a maior parte do pessoal que deve ISS tem qual perfil? A gente sabe que tem tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, né? Isso, a maior parte é a pessoa física que acaba deixando de emitir a sua nota fiscal. Aquela pessoa que prestou um serviço, ela não tem CNPJ, precisa vir aqui para emitir a nota fiscal. Como tem sido essa questão da procura que vocês têm conseguido dar conta? Como foi? Demos conta sim. Hoje, como vocês podem ver, está vazio, porque houve a prorrogação, mas de sexta até ontem a secretaria é extremamente lotada. Então eu digo a você, contribuinte, que ainda não aderiu ao POD, não deixe para o último dia. Venham assim que possível, para poder até garantir melhores benefícios também. Esses benefícios foram o que atraíram muita gente, muitos interessados nos últimos meses. Como são os descontos? Isso mesmo. Temos desconto de até 100% nos juros da multa, parcelas em até 120 vezes, uma parcela mínima para pessoa física de R$100, uma parcela mínima para pessoa jurídica de R$300. Então, assim, as condições estão excelentes e você que ainda não aderiu ao POD, que tem alguma dívida tributária ou não tributária, corre e garanta a adesão do programa. No caso do IPTU, qual o critério? Quem deve o IPTU desse ano se enquadra? Não. O fato gerador das dívidas tem que ser até dia 31 de dezembro de 2024. Está devendo em 2024 para os anos anteriores, pode aderir ao programa. Então, as orientações, além daquela que a gente já reforçou aqui, vai ter mais tempo, não precisa vir
correndo já nos próximos dias, é só se programar. Qual a orientação? Trazer o que aqui para fazer essa negociação? Trazer a identidade, comprovante de residência, se for aluguel, contrato de aluguel, né, para poder comprovar o vínculo, ou se a residência estiver em nome de outra pessoa, alguma documentação que comprove o vínculo com o proprietário. O atendimento se dá em que horário? A partir de que horário vai até que horas? A secretaria está aberta aqui na Praça General Valadão, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Ou também você pode estar aderindo através do site fazenda.aracaju.se.gov.br. É possível fazer então por meio do site, tudo lá no site? Sim, aquele contribuinte que não quer vir pessoalmente pode estar fazendo a adesão através do site, sim. Qual a opção no site? Assim que a gente entra no site vai ter um banner bem grande lá, pode. Aí você clica e vão ter lá o passo a passo, está bem dinâmico, bem didático. Bem fácil, né? Vai direcionando todo o caminho e nem precisa vir depois aqui, já se resolve tudo lá, né? Exatamente, é resolvido tudo 100% online. Muito obrigado, Maiara, que é a secretária executiva da Secretaria da Fazenda de Aracaju, sobre essa prorrogação, então, para a negociação de dívidas de impostos do município, que se encerraria ontem o prazo e agora, com essa prorrogação, vai até 30 de novembro. Suzane. Muito obrigada pelas informações. Importante, contribuinte, também aproveitar esse prazo um pouco mais elástico, né? Muito obrigada pelas informações, Rafael. Agradecer também a participação da secretária executiva. Muito obrigada. Veja a seguir, Ministério Público recomenda a suspensão da taxa da Iguá para rateio de água em condomínios. Tem ainda as demandas das comunidades no quadro Chama o SE1 que resolve. Agora 12 horas e 8 minutos, o SE1 volta já. O SE1 está de volta agora com outras informações sobre a segunda audiência do caso do assassinato do advogado José Lael Rodrigues Júnior. Veja na reportagem de Cleverton Macedo e Alain Magalhães. Dos 6 réus que respondem pelo assassinato do advogado José Lael Rodrigues Júnior, registramos a chegada de Adriágena Cavalcante, que era secretária no consultório médico da doutora Daniele Barreto, e a amiga da médica, a Alvaci Feitosa. Após a morte da médica Daniele Barreto, que era acusada de ser a mandante do assassinato do marido, os advogados de Alvaci, uma das rés, comentaram como será o andamento do processo. A regra do processo penal é o da individualização das condutas. Então, a nossa cliente ela vai continuar fazendo a defesa dela de maneira particular e concentrada nela, como vinha sendo feito. O que nos resta é a expectativa de que, com essa brevidade das pessoas serem ouvidas, que a instrução ela se ocorra na forma mais célere possível, para assim possamos chegar num resultado mais convergente. O advogado da Adriágena, que era secretária da médica, disse que não encontrou nos autos nada que faça a ligação da sua cliente com o assassinato. Essa é a primeira oportunidade que a gente, como defesa da Adriágena, está tendo para explanar à imprensa as injustiças que estão acontecendo, porque o que está acontecendo nesse processo contra a Adriágena são injustiças. Até o momento são quase um ano, 10 meses de processo. A minha cliente está em cárcere durante todo esse período e até o devido momento não foi apresentado qual a conduta que a Adriágena cometeu. O assistente de acusação e advogado da família de Lael comentou sobre a robustez das provas contra os réus. As pessoas que foram denunciadas nesse processo, elas são responsáveis pela prática do fato, porque as provas elas demonstram claramente isso. Existem várias provas, eu já disse que existem vários meios tecnológicos de obtenção de prova, e esses meios tecnológicos de obtenção de prova demonstraram claramente a participação de cada um. Então está muito bem identificada e individualizada cada conduta dos réus nesse processo. Essa é a segunda audiência de instrução e outras deverão acontecer até a próxima sexta-feira, até porque os advogados dos vários réus disseram que muitas testemunhas ainda precisam ser ouvidas. Nós, enquanto defesa, entendemos que deveria e deverá permanecer em sigilo, até por conta da gravidade e de todo o conteúdo que permanece no processo. Segundo a advogada de um dos réus, entre as pessoas a serem ouvidas pela juíza, estava presente hoje também
o filho da médica Daniele Barreto, um menino de 10 anos. A criança seria ouvida hoje, através de uma escuta especial, mas foi marcada para amanhã, às 9 horas. Estamos no aguardo do que será definido, porque como não existe uma ordem, a gente fica na pendência do que a magistrada vai determinar. O advogado José Lael Rodrigues, de 42 anos, foi assassinado em outubro do ano passado, quando saiu para comprar açaí para a esposa, a médica Daniele Barreto. Outros detalhes sobre esse caso ainda continuam sob segredo de justiça, mas entre os advogados de defesa existe uma incerteza se esse segredo vai permanecer ou não no decorrer das audiências. Para a estratégia de defesa, e se tratando de um crime que vai a júri popular, em que 7 pessoas do povo vão analisar, questões do processo acabam prejudicando, até pela alta repercussão desse processo. É possível que as opiniões se dividam entre os advogados de defesa dos réus? Com certeza, é possível sim, e também que ao longo do processo eles venham fazer requerimentos para retirar o segredo de justiça. A repórter Ana Fontes permanece no Fórum Gomercindo Bessa acompanhando a audiência. Eu volto com você, Ana. Isso, Suzana, uma manhã movimentada, como eu disse anteriormente, e muitas testemunhas, passando por aqui para prestarem aí os depoimentos. Agora a gente conversa com os advogados Anselmo Júnior, ele que está representando o Wanderson Panda, ele que é suspeito, acusado pelo Ministério Público de ser a pessoa que atirou contra o advogado e o filho dele no ano passado. Então a gente conversa a partir de agora com o doutor Anselmo. Doutor Anselmo, uma manhã movimentada, a gente viu aí que alguns familiares da médica, do casal em si, o filho também esteve aqui. Vocês acham importante a participação dessas pessoas próximas aí ao casal, trazendo informações importantes para o processo? Boa tarde. Boa tarde, Suzana, boa tarde a todos que nos assistem. É importante sim, porque agora é o momento, nós estamos no segundo dia de audiência de instrução, com as oitivas ainda das testemunhas que foram arroladas pela acusação. São várias testemunhas, entre testemunhas e declarantes, um total de 19 somente arrolada pela acusação. Agora ainda a gente está ouvindo a 4ª testemunha, dentre elas pessoas próximas ao casal, ou pessoas da família, ou pessoas muito próximas com quem trabalhava. Então essa oitiva é muito importante, porque agora é o momento de produção de provas e não de reprodução, porque aquilo que foi colhido ainda na fase administrativa, dentro do inquérito policial, agora vem sobre o crivo do contraditório, onde vai dar a oportunidade que as partes, o acusador, o Ministério Público e as bancas defensivas possa então trazer questionamentos que possam de fato trazer a verdade real. Agora eu já gostaria inclusive, quando se fala de família, deixar o registro da nossa banca, solidariedade ao fato ocorrido, porque aqui a gente trabalha, são vidas humanas, a vida do doutor Lael que foi ceifada, a vida da doutora Daniele também que foi perdida nas circunstâncias, como é de conhecimento aí da sociedade. A gente deixa aqui nosso lamento, mas o processo ele segue, deve continuar, e a gente foca agora nessas oitivas para que a gente possa colher essas provas, esses elementos, para que a gente ao final tenha um julgamento mais justo possível. Então, eu sei que o senhor não pode adiantar, porque é segredo de justiça, o que é dito lá dentro pelas testemunhas, mas qual o perfil de perguntas que são feitas a essas pessoas familiares? É sobre o convívio desse casal, de como era? É muito importante, assim, que a senhora bem colocou, o processo segue sob o manto do segredo de justiça. E a gente, inclusive, já deixa aqui também que a nossa banca, eu e a doutora Rafaela, que patrocina a defesa do suposto atirador, a gente também é favorável que seja mantida e tenha esse canal de comunicação a vocês, até porque a gente vem combatendo. Quando a gente teve o contato com o Wanderson, que a gente chegou no COP, ele relatou ter sofrido agressões essas que eram visíveis, Então, está se apurando se houve retirada de informações mediante violência física ou psicológica, que se assim foi, configura assim o crime de tortura. Então, como está em apuração ainda, a gente entende que deve ser mantido o segredo de justiça. E com relação aos familiares, sim, são perguntas que são pertinentes, porque se fala que havia o que seria a motivação, segundo a acusação, de um convívio, de um relacionamento, de não aceitar o fim do relacionamento, que envolvia talvez questões patrimoniais. Então a gente precisa entender, e somente essas pessoas, como a gente sempre fala, eu não estava lá, a acusação não estava lá no momento, não convivia com o casal. Então essas pessoas próximas, sim, são importantes que a gente possa fazer perguntas e ter um limite para que a emoção não possa prevalecer aquilo que realmente importa na busca da verdade. Então essas pessoas que eram próximas do casal, elas são essenciais, sim, dentro desse processo, naquilo que está se apurando.
A gente vai falar com o doutor Anselmo, para falar com a doutora Rafaela, né, Santos, que também acompanha o Wanderson Panda nesse processo. Doutora, é importante também vocês participarem de todos esses depoimentos, apesar de que agora há pouco a gente entrevistando as outras advogadas, nem sempre eles entram para participar, os réus, mas é importante que vocês, advogados, estejam acompanhando os detalhes do que é dito lá dentro, justamente para ir construindo essa questão da defesa. É isso, boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Suzane. Costumo dizer que nós, advogados, nós somos olhos, nós somos braços, nós somos pernas do nosso cliente. Então, nosso cliente não está presente, né, para poder se defender, mas estamos atentos a toda a dinâmica dos fatos. Aqui os motivos pelos quais os familiares vão narrar, o que é que eles vão narrar, para que a gente possa entender nesse momento de produção de prova e até então trabalhar na defesa, né, em alegações finais, para que o juiz possa analisar a decisão de pronúncia. Né, pronúncia de ir a júri, que aconteceu um homicídio consumado, outro tentado. Então, esse momento é relevante, justamente para entender toda a dinâmica. E podem surgir detalhes, inclusive que vocês tenham que arrolar outras testemunhas que já não foram arroladas por vocês nesse processo, né? Isso mesmo, mas não nessa fase. O procedimento do júri ele é bifásico. Existe a primeira fase, com a audiência de instrução e julgamento, produção de prova, logo em seguida a segunda fase do júri. Então, nesse momento é que a gente pode sim referendo testemunhas hoje, né, a gente pode sim arrolar essas testemunhas, sendo interesse nosso, né, para o júri. Aí sim eles serão julgados. A expectativa, então, que seja realmente longa, né, essa questão da segunda audiência, porque vai até sexta-feira só para ouvir a previsão, ouvir essas 19, né, testemunhas ao todo. Isso mesmo. Nós esperamos que, pelo menos nesses 3 dias, as testemunhas de acusação, que é do Ministério Público, elas possam ser ouvidas, para que a gente possa ouvir também testemunhas arroladas pelos outros advogados, né, de defesa, e até então a gente finalizar, porque são 6 réus presos, então a gente tem interesse, sim, que esse processo ele termine o quanto antes. A gente agradece a participação também da doutora Rafaela Santos, né, Suzane? A gente sabe que com certeza deve demorar bastante, a gente que já cobriu vários, né, júris aqui, várias audiências, sabe que realmente demora um pouco, porque são muitas perguntas, 6 réus ainda, cada um com tanto de testemunhas, né, e declarantes que podem entrar nesse processo, então realmente é algo que deve demorar para se ter uma resposta final, né, em relação a todo o processo. E em relação ao sigilo, como a gente ouviu aqui, as outras advogadas também, é muito provável que continue em segredo de justiça, pelo menos pelas próximas audiências, justamente por conta dessa questão de resguardar aí, né, talvez essa exposição das vítimas e também, como disse o doutor Anselmo, uma contaminação, possível contaminação desse processo por influências que possam chegar. Então a gente segue acompanhando, né, mais um capítulo aí dessa audiência e desse caso que chocou muita gente. Suzane. Muitos elementos, né, que envolvem todo esse crime. Ana, muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, agradecer a participação dos advogados de defesa. Muito obrigada. O Dia das Crianças já está se aproximando. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o ITPS, já iniciou a operação que fiscaliza produtos infantis em Sergipe. Os fiscais do ITPS, órgão delegado do Inmetro em Sergipe, já estão nas lojas desde o início de setembro, realizando a fiscalização dos brinquedos. Normalmente, essa operação acontece na primeira semana de outubro, mas com esta antecipação este ano, o ITPS tem mais tempo de trabalhar. Isso traz ainda mais segurança para as crianças antes que os pais comprem o presente. O Inmetro, a nível nacional, observou que na semana anterior, à Semana da Criança, muitos pais já tinham comprado os brinquedos. Então, a operação perdia um pouco a sua eficácia. Então, esse ano, em todo o Brasil, nós estamos fazendo a operação desde o dia 1º de setembro, que vai até 30 de outubro, de forma a que a gente já oriente pais, consumidores, lojistas também, para que no ato da compra observe, né, os detalhes que devem ser observados, né, no ato da compra, que você vai levar o seu brinquedo para levar alegria para a sua criança. Antes de escolher o presente, os pais devem observar se na embalagem do brinquedo constam todas as informações necessárias para uma compra segura. Se você vai comprar um medicamento, você vai numa farmácia.
não vai num camelô. Então, você vai comprar um brinquedo para o seu filho, compra numa loja física, numa loja, né, formal, que tenha CNPJ, que você possa rastrear, né, esse brinquedo, que ele tenha uma origem. Uma outra coisa, todo medicamento tem registro na Anvisa. Todo brinquedo tem que ter registro no Inmetro, ou seja, observe o selo do Inmetro. Né? Todo medicamento também ele é feito para uma faixa etária, para o adulto ou para a criança. O brinquedo também o é. Então, observe no ato da compra qual é a faixa etária. E uma outra coisa, como todo medicamento tem também as instruções de uso. O brinquedo também tem as instruções de uso. A ação acontece simultaneamente em várias cidades do estado. É feito um planejamento antecipado para selecionar os pontos que vão receber os fiscais do ITPS. Na loja onde a fiscalização passou hoje, a gerente destacou que a iniciativa é importante e também serve como orientação para os lojistas. Nós já nos deparamos com algumas intercorrências por a gente trabalhar com um mix muito grande, um volume muito grande, né, de importadoras e de fornecedores. Então, ter essa conexão com esses órgãos fiscalizadores, eles vão nos dar um amparo e a segurança de que a gente não vai ter nenhuma intercorrência com esses órgãos fiscalizadores, né? Então, além de trazer a segurança para diminuir os riscos perante os consumidores, porque além de passar pelo teste, né, de qualidade, ele também vai trazer a indicação da faixa etária correta para as crianças. Este ano, alguns brinquedos destinados a crianças de 0 a 3 anos serão encaminhados para a Universidade Federal de Pernambuco, onde passarão por testes mais detalhados de segurança. O que se pretende é retirar de circulação brinquedos que apresentem falhas e possam oferecer riscos às crianças. Brinquedos para crianças de 0 a 3 anos que tenham partes pequenas, eles estão sendo levados para a Universidade Federal de Pernambuco, que tem um laboratório especializado nisso, para que faça testes se essas partes pequenas, né, se elas não soltam com facilidade. E faz testes também com queda, teste de tração, porque esses brinquedos, quando você tem o selo do Inmetro, o fabricante apresenta um modelo para o Inmetro, né, ou por os organismos certificadores autorizados pelo Inmetro. Esse brinquedo é testado, mas ele vai colocando no mercado. Nem todos esses brinquedos têm que passar pelo Inmetro, seria impossível. Então a gente agora, por amostragem, está verificando se os fabricantes estão fabricando esse brinquedo com toda essa segurança necessária. Hora do quadro Chama o SE1 que resolve. Os moradores de São Cristóvão estão na bronca com a irregularidade na coleta de lixo. No Conjunto Eduardo Gomes, os moradores da rua Professor José Flávio de Jesus estão com sacolas de lixo acumuladas à porta das residências. Pessoal, vejam só o descaso da prefeitura a respeito da coleta de lixo aqui de São Cristóvão. Vejam só, todas as calçadas, a rua, tudo cheio de lixo. Tem mais de 2 semanas que a coleta de lixo não passa aqui. Vejam só o descaso. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Cristóvão. A gestão informou que a empresa Via Norte, responsável pelo serviço emergencial, ampliará sua frota para garantir a normalização da coleta. Sobre a situação do bairro Eduardo Gomes, a previsão é que a coleta seja realizada ainda hoje. Na capital, os moradores das ruas no entorno da Avenida Desembargador Maynard também estão na bronca com o problema de descarte de lixo. Segundo os moradores, a preocupação é que esse material está ficando acumulado neste terreno que fica às margens da avenida, bem próximo a pontos comerciais e residenciais. Esse material representa um risco à saúde de todos que passam pelo local. A empresa municipal de serviços urbanos, em Surb, informou que o terreno mostrado no vídeo trata-se de uma área de propriedade privada e, nesses casos, conforme estabelecido pela legislação vigente, a adoção das medidas necessárias deve inicialmente ser realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Após esse procedimento, a Ensurb poderá executar a remoção do material descartado de forma indevida. E a nossa produção continua recebendo muitas reclamações da falta de abastecimento de água na capital. Vamos acompanhar algumas dessas reclamações dos telespectadores.
Pela manhã, alguns bairros da capital continuavam sem água nas torneiras. No conjunto Orlando Dantas, os moradores estavam com roupas e pratos sujos e acumulados à espera de água para fazer o básico de higiene na residência. Sem uma gota de água. O último dia que chegou água aqui foi quinta-feira, semana passada, então amanhã faz 7 dias. É um absurdo uma situação dessa. No bairro Atalaia, também na zona sul da capital sergipana, não havia água nas torneiras dos moradores. Como vocês podem ver aqui, nós não temos uma gota de água na torneira. Essa é a minha torneira mais próxima da rua. Outros moradores da mesma comunidade já não sabiam mais o que fazer sem ter como lavar a louça. Sem água. Balde. Estamos assim. E até o fim da manhã, os moradores do bairro Inácio Barbosa também não tinham água nas torneiras. Aqui no Inácio Barbosa, sai nada, nenhuma gota. A Iguá Sergipe atualizou a situação, informando que em algumas regiões da capital o abastecimento está ocorrendo de forma gradual desde a última segunda-feira e que a concessionária está focada em aumentar a pressão para a água chegar nas localidades que ainda não estão plenamente abastecidas. A Iguá explicou ainda que este processo leva um tempo maior devido ao grande número de reservatórios que ficaram vazios e agora necessitam ser preenchidos. A previsão da Iguá para que o abastecimento seja normalizado em toda a capital é às 5 horas da tarde de hoje. Bom, a Iguá disponibilizou também para a nossa equipe uma lista com a situação do abastecimento de água em alguns bairros da capital. Vamos conferir aqui no telão, olha, os bairros parcialmente abastecidos, ou seja, parcialmente com água, um pouco de água nas torneiras. Japãozinho, América, na parte alta, o bairro 13 de Julho, os trechos do bairro, Suíça, o Dom Luciano, também nessa parte alta, o Inácio Barbosa, o bairro Luzia, o bairro Farolândia, São Conrado, Aeroporto e também o Santa Maria. Claro, como existe essa expectativa de normalizar completamente até as 5 da tarde de hoje, é possível até que algumas dessas áreas aí, essa situação já tenha sido normalizada. A gente vai continuar acompanhando. Vendedores ambulantes terão um novo espaço para comercializar produtos na região central de Aracaju. A mudança divide opiniões. É neste espaço de 3.000 metros quadrados que cerca de 400 ambulantes vão trabalhar conforme o planejamento da Prefeitura de Aracaju. O espaço fica na Avenida Coelho e Campos, próximo aos mercados. Aqui serão 320 barracas, cada uma com 2 metros de comprimento por 1 de largura. A regulamentação do comércio no centro de Aracaju foi o tema dessa reunião que atraiu 170 vendedores ambulantes no auditório do Centro de Criatividade. Vai tirar tudo do calçadão, tudo. A gente não queria ir para lá, mas a gente vai. Se eles quem dá voz, a gente vai. Mas o nosso lugar era no lugar onde a gente está mesmo. Mas aí a gente tem que ir. Tem que obedecer, né? Eu não achei nada bom, porque eu trabalho com a fiação de alicate, eu vendo alicate, são um produto muito caro, certo? E eu não vou deixar meu produto exposto na rua, porque estão me garantindo a guarda em uma empresa fazendo a vigília, certo? Que isso não me garante nada, certo? O início pode ser flores, mas no final a situação pode ficar bem pior, porque tem vândalos e empresa ali naquele espaço ali. Não vai me suprir uma garantia, porque eu vou ter que carregar uma vitrine todos os dias para guardar o meu material. Eles aproveitaram para conhecer os detalhes do projeto apresentado pela Insurb. Quando vai ser colocado em prática esse plano da Prefeitura? Eu quero crer que agora, no mês de outubro. Não quero antecipar data, precisamos... Quem vai decidir isso é a prefeita, né? A quem cabe a responsabilidade enquanto gestora maior de dizer, olha, eu quero agora e aí sim. Só que há um detalhe, todos serão previamente avisados, todos serão contactados. Ninguém vai fazer nada que não seja avisado, que não seja em comum acordo com todo esse pessoal. A Guarda Municipal e o secretário de Defesa Social e Cidadania, André Davi, também estiveram na reunião. Uma vez o acordo cumprido, uma vez o ambulante instalado no seu local digno, ele vai contar com a sua guarda para lhe dar segurança.
A Guarda Municipal vai estar lá para dar segurança a esse trabalhador informal, que vai ter um lugar digno agora para fazer o seu comércio. Teve ambulante preocupado com as chuvas que costumam alagar o novo endereço. Péssima reunião, porque ninguém ouvia a gente. Diz que fizeram essa reunião para ouvir, mas ninguém fez. Ninguém se lembra da chuva. Ali toda a vida alagou, que já chegou até a interditar trânsito, a pé tudo. E nesse tempo, chovendo, a pessoa vai ficar como? A mercadoria do povo vai ficar como ali? Porque fica daquele jeito, quando nós chegamos no outro dia não tem nada. Vamos respeitar todos os ambulantes do centro comercial na mais absoluta paz, numa conscientização muito grande, porque nós estamos dando dignidade a eles, nós, a gestão, a prefeita Emília Corrêa, quando a gente oferece um espaço tão belo, né, tão aconchegante como é esse da Praça Hilton Lopes. Parte dos ambulantes questionou o fato de ter que dividir a banca. Eu gostaria de saber também da organização desse evento, se, por exemplo, eu estou ali todos os dias trabalhando, eu precisar viajar num dia, posso deixar uma pessoa com meu crachá no local? Isso é importante. Nós vamos ter o nosso administrativo no dia, nós vamos ter fiscais, guarda municipal, para quê? Para controlar e dar segurança a eles, para evitar que pessoas estranhas queiram também ocupar um espaço quando na verdade não eram permissionários. A previsão é que a nova área de comercialização no centro de Aracaju comece a funcionar agora no mês de outubro, mas alguns ambulantes pedem um tempo a mais para essa mudança. A mudança que está assim em cima para a gente ter que sair, eu acho assim que deveria a gente deixar pelo menos até o final do ano, até o mês de dezembro, para sair em cima da bucha, é muito complicado. Para a gente, nós somos fracos, que estamos ali, é muito complicado. Veja bem, eu tenho o meu ponto de vista, eu não vejo possibilidade alguma. Final de ano é que a gente tem que estar com o belo, com a coisa aconchegante, com o conforto para oferecer à sociedade. Então esse é o grande momento de você chegar, celebrar o Natal, celebrar o Réveillon, celebrar o mês de dezembro, o mês de festa, exatamente no novo, exatamente com essa diferença que aí está. Isso é que essa gente precisa entender e está entendendo. Veja depois do intervalo, o Sistema Único de Assistência Social está em discussão em uma conferência estadual no Ministério Público de Sergipe. Agora é 12h35, a gente volta já. Logo após o SE1 tem o Globo Esporte com o Gustavo Rodrigues, que chega agora para falar um pouquinho dos destaques, hein, Gustavo? Boa tarde. Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 de hoje. Daqui a pouquinho o nosso Globo Esporte vai destacar, claro, os jogos escolares da TV Sergipe, as disputas chegando no final do módulo 1. Então você fica ligado aí que a gente vai trazer muita coisa legal. A gente vai passar, inclusive, o agendão, se você quiser acompanhar as disputas, né? Você que é pai, você que é também diretor de escola, né? Você que é aluno também quer acompanhar a sua escola, a gente vai passar também o agendão desta quarta-feira para você ficar ligadinho. Além disso, a gente já faz o convite para você ficar com a gente para o ZYB Podcast, tá? Hoje, eu, Osmar Rios e Tiago Barbosa, a gente vai receber Antônio Barbosa, radialista, né? A gente está comemorando aí o mês do radialista e a gente vai receber mais um icônico aqui na nossa mesa. E claro que a gente vai esquentar os motores para isso também. Além disso, claro, falar de Libertadores. Hoje tem River Plate e Palmeiras ao vivo aqui na tela da TV Sergipe. A gente vai mostrar como é que o Palmeiras está se preparando para esse duelo. Além disso, tem a preparação do Flamengo também. E tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Logo depois do SE1, já faço o convite para você que está acompanhando a gente ficar para ver o Globo Esporte de hoje. Suzane. Muito obrigada, Gustavo. Ótima tarde para você. O Ministério Público Estadual consegue eliminar contra a taxa da Iguá Sergipe para rateio da água em condomínios. A repórter Ana Fontes está lá no Ministério Público com outras informações para a gente. Ana. Isso, Suzane. Esse é um caso antigo, né, que o Ministério Público já vem acompanhando e agora conseguiu aí essa liminar justamente porque houve uma mudança nesse cálculo aí do rateio por parte da Iguá. Quem vai explicar para a gente melhor é a doutora Elza Missano, ela que está aqui ao nosso lado e vai trazer essas informações, porque é um problema, né, doutora, que preocupa muitos condomínios, principalmente por aí, e realmente precisa que seja feito o cálculo como era no passado, é isso?
Exatamente, Ana. Boa tarde a Suzane, boa tarde a todos. Essa questão do rateio, como você disse, é uma questão antiga, que já fez, inclusive, parte de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público para que não houvesse nenhum prejuízo para aqueles moradores que moram em condomínio horizontal ou vertical com individualização de água. O que significa o rateio? O leiturista, ele olha quanto o volume de água que entrou no macromedidor, que é aquele medidor que fica na entrada do condomínio, na entrada do condomínio. Tudo que entra no condomínio registra naquele macromedidor. E depois ele faz o somatório dos hidrômetros individuais de cada unidade consumidora. Se der diferença entre o que entrou total e o somatório, esse é o rateio. O que acontecia? A DESO estava fazendo essa cobrança considerando o valor do faturamento de cada unidade consumidora. Por quê? Porque você pode ter viajado naquele período e a sua fatura o seu consumo no hidrômetro foi zerou, mas a companhia ela vai cobrar por 10 metros cúbicos, porque isso aí é a tarifa mínima que faz com que haja sustentabilidade, né, que dê sustentabilidade ao contrato econômico e financeiro do contrato. Então, ninguém hoje paga, a gente não está falando de tarifa social, a gente está falando da tarifa básica, menos do que 10 metros cúbicos. Então, quando a Iguá chegou, ela passou a fazer a cobrança do rateio, né, que está definido, mas considerando o que está registrado no hidrômetro e não o faturamento. Quer dizer, ela contava 0, ela contava 2, ela contava 3 e não 10 metros cúbicos, como, na verdade, cada consumidor estaria pagando. Então, isso, no sentido do Ministério Público, acabou gerando aí praticamente uma duplicidade no trato e foi o que motivou o ajuizamento dessa ação civil pública. É importante dizer que, inclusive, a própria Agrese, a agência reguladora, disciplinou em portaria que deveria ser feito exatamente no sistema antigo, como era cobrado pela DESO, considerando o faturamento de cada unidade consumidora. E agora, com essa liminar, o que é que o Ministério Público espera, né? A gente espera que haja o cumprimento efetivo, né? Porque o cumprimento é imediato, Ana, né? Então, a partir de agora, já tem que fazer a leitura desses modos, utilizando essa metodologia. Além disso, também, o doutor Marcel, que é a autoridade julgadora nesse processo, ele definiu, porque alguns condomínios, né? E pode ser que essas pessoas estejam nos assistindo nesse momento, eles também possuem macromedidores por cada bloco. Né, e estava sendo cobrado também, né, desses macromedidores. Então, não pode fazer nenhum tipo de cobrança. O macromedidor é apenas para se estabelecer essa metodologia do rateio e não ser cobrado. Então, isso também é muito importante, porque foi uma garantia nessa liminar. É uma tutela de urgência, cabe ainda recurso, obviamente, mas a gente espera que haja o cumprimento, que não sejam suspensos os seus efeitos, porque isso vai beneficiar, na verdade, a população consumidora. E é algo mais justo, né? Falando em termos de consumos, né, doutora? Não, exatamente, porque quando você vai fazer a cobrança, né, quando você vai emitir a fatura individualmente de cada unidade, de cada consumidor, você emite pela tarifa mínima, que são 10 metros cúbicos. Porque para você fazer o somatório do rateio, você vai zerar. Ou você vai colocar 2, 3, 5 metros cúbicos. Não, você vai colocar exatamente o que você fatura. Isso é o justo, né? Então, é isso que o Ministério Público pensa, foi isso que a Promotoria de Defesa do Consumidor solicitou e que foi, felizmente, acatado aí pelo Poder Judiciário. Agora, vocês esperam que realmente a Iguá, né, tome essa questão da liminar, né, tome essa providência. Agora, caso não tenha essa providência de imediato, o consumidor ele pode voltar a fazer essa reclamação, já que existe essa ação. Sim, é importante que os condomínios fiquem atentos com relação a esse cumprimento, que possam informar qualquer situação de descumprimento, que eu não acredito que vai acontecer, eu acho que vão cumprir a ordem judicial, a não ser que haja algum tipo de modificação, que eu também não acredito, eu acho improvável. Então, mas há realmente uma multa que é ali estabelecida, mas é importante que comuniquem ao Ministério Público. E há uma coisa importante, Ana, isso foi a liminar, mas há um pedido também nos autos da ação civil pública para que esse valor seja restituído aos condomínios, né? Então, tudo aquilo, porque desde que houve a assunção da Iguá, vem sendo alterada a metodologia. As pessoas estão pagando exatamente não pelo faturamento. Então, é importante que haja uma compensação nas faturas, e isso também é um pedido do Ministério Público, não foi pedido na tutela, foi pedido nos autos principais, para poder aí ser ressarcido essas pessoas que pagaram na metodologia estabelecida pela empresa. Seria mais ou menos para as pessoas entenderem, né, doutora? No caso, o mérito do processo todo é essa questão, né, da devolução, mas como medida de antecipação para que não se decorra, né, muito tempo, vocês entraram com um pedido liminar. De emergência, a gente pede que pare. Né? Pare de fazer aquilo que o Ministério Público entende que não está o adequado, né, de acordo com as portarias. Então, não suspenda esse tipo de atividade, né? E
No final, quando houver a sentença, a gente pede então que haja esse ressarcimento. Por que não se pede antes, Ana? Porque a tutela de urgência é algo de imediato, né, para que se não agrave o problema, mas precisamos ter o final do processo, como disse, ainda cabe recurso, ainda vai ter a sentença, né? Então pode ser que ainda haja qualquer tipo de modificação. Então, para não haver nenhum prejuízo para o usuário, a gente normalmente pede a compensação no final, como você disse, no mérito. Agora, rapidinho, só para a gente encerrar, nessa questão que tivemos agora, né, desse desabastecimento, qual o procedimento que o Ministério Público, através da Promotoria do Consumidor, pode orientar as pessoas em relação à cobrança, né? Ficamos aí alguns dias sem a água, qual a orientação? O Ministério Público, assim que tomou conhecimento, né, desse problema na adutora, nós abrimos um procedimento administrativo, instauramos um procedimento administrativo, oficiamos a DESO para que informe o que aconteceu, né, se foi realmente uma ruptura na tubulação, se havia sustentabilidade suficiente, se havia revisão, se havia manutenção, né, para que a gente possa fazer essa avaliação. Mas, paralelo a isso, nós também solicitamos a informação da distribuição de água através de carros-pipas. Tomamos como surpresa o número de carros-pipas que foram colocados à disposição na sociedade, que foi veiculado inclusive pela imprensa. Por quê, Ana? Porque os carros-pipas, para transportar água, tem que ser carro-pipa com a pipa exclusiva para água potável, com licença sanitária. Então, há uma preocupação muito grande do Ministério Público, porque nós verificamos aí uma quantidade muito grande de veículos circulando e sem a certeza de que esses veículos têm ou não o alvará sanitário. Então, já oficiamos a Vigilância Sanitária, o PROCON já começou a fazer a fiscalização também, para que a gente tenha esse controle, que a gente tem muita pipa hoje que faz o serviço de jardinagem e não pode simplesmente colocar água potável sem asepsia e sem o alvará sanitário. Então, daqui a pouco a gente vai ter aí a população adoecida e a gente não sabe o porquê. Então, todas essas questões serão também analisadas no procedimento. Então, a gente agradece a participação da doutora Ilza Missano. Fica aí um recado, né, Suzane, em relação a essa outra questão também, para que as pessoas possam ficar atentas, né, porque é uma questão de saúde pública. Suzane. Verdade, é importante garantir os direitos do cidadão, né, do consumidor. Muito obrigada, Ana. Agradecer mais uma vez a participação da doutora Ilza Missano. Muito obrigada. Bom, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Igua Sergipe. Fomos informados que a empresa já seguia a regra de cálculo do rateio de água em condomínios com medição individualizada, conforme determinação da portaria Agreste número 42/2025 e agora da liminar judicial. Fomos informados também que antes da liminar, a Igua já tinha se manifestado por meio de processo judicial informando sobre o cumprimento da portaria da Agreste, que altera regras estabelecidas no regulamento dos serviços vigente no momento da celebração do contrato de concessão. Chegou a hora de saber o que é destaque no Jornal Hoje desta quarta-feira. Veja os detalhes com César Tralli. Olá, boa tarde. Estamos preparando uma cobertura completa sobre um escândalo de corrupção no setor de mineração. Uma mansão em Alagoas, perto do mar e de altíssimo luxo. Dentro dela, uma adega lotada com bebidas e vinhos importados premiados. Este foi um dos endereços vasculhados em várias regiões do país. A Polícia Federal de Belo Horizonte prendeu logo cedo integrantes de uma organização criminosa que tem mais de 40 empresas de extração e processamento de minério de ferro em Minas Gerais. Esse grupo é investigado por pagar propina para fiscais, agentes públicos e órgãos que regulam o setor em troca de licenças ambientais em áreas proibidas ou com risco de acidentes. Entre os presos estão empresários, um delegado da própria Polícia Federal, fiscais do meio ambiente, um ex-diretor e um atual diretor da ANM, a Agência Nacional de Mineração. Vamos também atualizar as investigações sobre o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. A Força-Tarefa cumpriu buscas em locais ligados a 2 suspeitos. Eles teriam participado da emboscada que matou o delegado Rui Ferraz Fontes. A Justiça decretou a prisão dos 2, mas eles ainda não foram encontrados, só parentes. E olha que notícia boa, a procura por jovens aprendizes está aumentando no Brasil. Nos primeiros 6 meses do ano, as empresas contrataram quase 70 mil. Isso é 18% mais do que no mesmo período do ano passado. Espero por você então no Jornal Hoje. Tem muito mais também, não perca e até já. Acontece no auditório do Ministério Público Estadual a Conferência Estadual de Assistência Social. O evento ocorre até amanhã com foco nos 20 anos do Sistema Único de Assistência Social. Quem tem outras informações é o repórter Rafael Carvalho. Rafael.
Suzane, nesse momento o pessoal que participa, são mais de 450 pessoas, estão no horário do almoço e tem aqui representantes de todos os municípios do estado, da área da assistência social. Vamos conversar com a secretária estadual da assistência, Érica Mitidieri. O evento destaca principalmente o quê? Qual o assunto que está em destaque este ano? Eu já antecipo que um deles é a comemoração dos 20 anos do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Bem-vindo. É isso mesmo, trazendo, né, esse fortalecimento do SUAS. Uma das pautas muito importantes também é a questão da PEC 383 de 2017, que traz o orçamento. A gente da assistência precisa ter esse orçamento, enquanto Estado, graças a Deus, nós temos, mas está sendo levado para a nacional, né, a importância de ter 1% destinado da receita corrente líquida para que a gente possa melhorar as políticas públicas, para que os estados e municípios possam cada vez mais contribuir com a assistência social. A gente sabe que o estado de Sergipe tem desenvolvido muitos projetos, tem trazido a valorização para os servidores, para o público que trabalha na assistência social. A gente que fez a lei do SUAS, a gente trouxe o plano de cargos, carreiras e vencimentos, trouxemos também agora o concurso público, que era um pedido muito grande, e a ampliação, né, de todas essas ações, trazendo o combate às desigualdades, fortalecendo a população ali que está na ponta. Então, a assistência social ela é de fundamental importância e hoje o fato de termos aqui todos os 75 municípios participando ativamente com toda a sociedade civil, os conselhos, todo mundo atuando nesse momento de contribuição, nesse momento de propostas, de discussão, para que possam ser levados à nacional, né? São 30 delegados que vão do estado de Sergipe, contribuir para que a política pública ela realmente seja efetiva e alcance, de fato, a população que mais precisa. Quando vai ser a nacional? A nacional é no final do ano. Eu não estou com a data aqui agora, mas é no final do ano. Hoje, aqui, Sergipe inicia a primeira conferência estadual. É o primeiro estado que faz a conferência, com a participação do Ministério do Desenvolvimento, do diretor do Fundo Nacional, todos aqui trazendo as suas falas e contribuições para que a gente possa, de forma coletiva, sociedade civil, conselhos, municípios, Estado, União, todos contribuírem nessa troca, né, de propostas para levarmos o melhor para a nacional e alcançar, de fato, a transformação do povo sergipano, a melhoria das ações e a criação das políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. Um momento aqui de integração e contato entre todos os que fazem assistência social. A secretária acabou de citar os conselhos e aqui está a presidente do Conselho Estadual, que é a Rosivânia Ramos. Rosivânia, a importância disso aqui e também como destaca a importância do SUAS para o Brasil, o Sistema Único da Assistência Social. Então, boa tarde, Suzana, e a todos os ouvintes. Eu sou Rosivânia, estou agora na presidência do Conselho Estadual e a gente está trazendo esse momento como um momento histórico, porque todos os conselhos municipais, né, participaram de suas conferências e foram eleitos delegados. Estamos aqui para trazer propostas, né, para o Estado e para a nação. Então, todas as propostas que forem decididas e colocadas aqui vai ser levado para o nacional. E o Estado também vai aproveitar todas essas propostas para executar. Então, na conferência anterior do SUAS, foram 15 propostas, 10 já foram executadas e 6 em execução. Significa que o que a gente decide, que o povo decide, né, está sendo executado, tanto pelo Estado como pelo Brasil também, as propostas de lá foram. Então, aqui é um lugar de democracia onde todos da sociedade civil, da gestão, trabalhadores vão dizer onde está a sua necessidade, porque o SUAS é proteção, o SUAS é promoção e acolhimento de todos os vulneráveis. E os conselhos estaduais e municipais estão juntos para decidir onde falta essa política pública, onde está precisando. E aí a gente vai, né, fazer essa promoção, deliberação e com certeza vai acontecer. Então a nossa torcida hoje, né, que os debates tragam realmente resoluções que venham transformar e construir esse Estado melhor, como a secretária está aqui, com certeza com força para executar tudo aquilo que for decidido. A participação do povo tem muito valor. E o que tem sido mais recorrente, o que mais os municípios, também o Estado, tem tido como desafio, né? E mais tem relatado na área da assistência social?
São muitos em relação à segurança alimentar, em relação às questões de população de rua, são um grande desafio que a gente sabe que precisa ser enfrentado, né? As questões de violência da mulher, né? Os idosos. Então, são muitas as necessidades que a gente sabe que precisam de uma política pública mais assertiva, né? Que venham trazer mais soluções. A gente sabe que é muitas demandas, mas a gente tem que priorizar algumas. E aqui é o lugar de priorização, e aí as deliberações com certeza vão tentar, né, buscar uma execução de todas elas. E, secretária, aqui é uma forma também, uma oportunidade de puxar aqueles municípios que se encontram mais atrás e, digamos assim, colocar todos num patamar só, quando o assunto são desafio nessa área da assistência social? Com certeza. E o Estado que tem garantido o cofinanciamento, na verdade, quando iniciamos a gestão, nós tínhamos 16 milhões em cofinanciamento e passamos para 33 milhões em cofinanciamento, justamente para dar toda essa área de proteção social, seja ela básica, especial, no benefícios eventuais, IGD, porque é ali na ponta. O município é quem executa, né? A gente entra com o apoio, entra com as capacitações, com as orientações, mas é o município, juntamente ali com os conselhos, que estão mais à frente da população e cuidando das pessoas. Então, esse momento de construção, hoje e amanhã, que vão ser 2 dias intensos, ele é fundamental para que essa construção, essa escuta, de fato, de onde a gente pode chegar, de qual política pública precisa ser construída para a gente ir sanando e minimizando, né, todas essas, vamos dizer assim, desigualdades que existem, a gente precisa desse momento. Então, é um momento muito rico e a gente está muito feliz porque a população está participando, a sociedade civil, os conselhos, os municípios, está todo mundo interligado, falando, colocando na mesa todos os pontos. Qual é o ponto prioritário? O que é que se entende que a gente precisa agir de uma forma mais imediata, para que daí a gente vá construindo e vá mudando, melhorando e avançando com o Sergipe ainda melhor. Muito obrigado, secretária Érica Mitidieri, também a presidente do Conselho Estadual Rosivânia. Suzane. Este encontro que é o momento de discutir as políticas públicas que podem ser aplicadas para melhorar a condição nossa, né, dos sergipanos. Muito obrigada, Rafael. Agradecer mais uma vez à secretária Érica Mitidieri e também à presidente do Conselho Estadual, a Rosivânia Carvalho. Muito obrigada. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues, outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2, às 6h40, Jornal Nacional às 8 da noite, por causa do futebol na Globo. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.